Fala, disruptivos! Começa agora o episódio 22 do Intelligence Cast, o podcast da Soul. Diz pra mim, ficou com saudade? Ficamos um mês sem episódio, a gente estava alinhando alguns detalhes para o final dessa primeira temporada e o começo dessa segunda, que tem muita coisa legal preparada para você. E hoje nós temos um assunto muito interessante do nosso quadro Dicas de Quem Faz Acontecer. Nosso convidado de hoje é o Nelson Tucci. Ele é jornalista e especialista em sustentabilidade e com MBA em comunicação em relação com investidores. E hoje, no nosso bate-papo, ele vai contar para nós sobre um tema que está totalmente em alta e é muito importante para pessoas e para empresas de todos os portes. Seja bem-vindo, Nelson. Bem-vindo, Nelson. Muito obrigado, Ian. Muito obrigado, Ana, pelo convite. E é um prazer a gente estar aqui para bater uma bola, trocar algumas ideias. Para nós também, da mesma forma, acho que é um assunto que é muito divulgado. Hoje todo mundo fala sobre isso, né? Fora do país, inclusive. Mas muita coisa que faz parte da sustentabilidade as pessoas não reconhecem como sendo, né? Então a gente vai falar disso também, começando a caminhar pela sustentabilidade e o que cada um de nós, como pessoas e empresas, podemos fazer para ser mais sustentáveis nesse planeta, que é uma chance só que a gente tem, né? É isso aí. Inclusive, o Nelson também tem um podcast dele, né, Nelson? Pode Isso. Mais Empresas. Vou colocar aqui na descrição do áudio e do vídeo também aqui no YouTube, para você conhecer um pouco mais sobre ele. Se você for lá pelo Intelligence Cast, comenta lá nos vídeos dele, ó, vemos aqui pelo Intelligence Cast. Ou se você veio por meio do Nelson, coloca aqui também, para a gente conhecer, tá bom? O Nelson, ele veio de São Paulo aqui para nós, que a gente fez uma palestra muito interessante para a UNED, né? Isso Um mesmo. cliente nosso aqui da Soul Inteligência Criativa, sobre sustentabilidade, sobre o relatório de Isso. sustentabilidade, que é uma exigência a partir de 2026 para, inicialmente, empresa de capital aberto, mas não deve se restringir a apenas elas, né? Exatamente. A UNED é muito visionária, né? Ela conglomera as empresas, as indústrias, né, dos distritos industriais de Uberlândia, e na gestão agora do Joaquim, ele fez questão, né, de fazer uma interação com os públicos, hoje ainda fechado para associados da UNED. Aliás, é a sua oportunidade para se associar à UNED, e tem muita coisa programada para esse ano, e começando em alto estilo, né? O Nelson veio de São Paulo exclusivamente para fazer essa palestra, falar de sustentabilidade e também sobre a importância das empresas em qualquer porte, qualquer segmento, estarem atentos e começarem o desenvolvimento desse relatório. Inclusive, é um trabalho que nós da Soul, por meio da extensão, né, do Nelson Tucci, que está em São Paulo, mas faz parte da Soul hoje como equipe especializada, e temos total disponibilidade caso sua empresa queira desenvolver um relatório de sustentabilidade conosco. Qualquer coisa é só chamar, Com né? certeza, tem os QR Codes aqui na parte superior, não se esquece, aqui na parte superior tem QR Code para você conhecer a Soul, conhecer os nossos projetos e como a gente pode te ajudar, e também o meu livro Geração Valente, tá? Inclusive, o Nelson, ele é também um escritor, né? Recentemente foi lançado o Estação EM KM0, né? Conta um pouco sobre como veio esse projeto aí para você. Foi uma circunstância de uma pessoa que me foi apresentada, uma moça, na época ela tinha 33 para 34 anos, casada, 3 filhos, e que tem esclerose múltipla. E ela se debate contra essa doença já faz algum tempo. Então, para quem não conhece, a esclerose múltipla ela tem alguns picos. Num primeiro momento, a pessoa que tem esclerose múltipla, você conversa com ela, você não fica nem sabendo. Sim. Geralmente você nem sabe que ela tem. Eu, por exemplo, só soube que a Camila tinha porque ela me falou. Do contrário, não, e até ser, não tinha nem e como até saber. ser diagnosticada, a própria pessoa não sabe que ela tem, né? Exatamente. E a proposta do livro é essa daí. Tem uma história num estilo romance de 3 pessoas. A Camila, que hoje já está com 35 anos. Tem a Magali, que tem um pouco mais de 70. E tem o Alexandre, que está na casa dos 40. A Magali é uma bancária aposentada. A Camila, ela trabalha na área comercial
uma moça muito inteligente, muito esperta, muito proativa. Sim. E tem o Alexandre. O Alexandre, ele é arquiteto e urbanista com mestrado, inclusive. Que legal. Já praticou triatlon na vida. Olha só. Correr com esse moço, ele era bom, quer dizer, era, né? Agora já Sim. tem as limitações da doença. Da esclerose. Você conversa com ele, é uma pessoa assim encantadora. Eu costumo dizer, e pela experiência de vida que a gente tem, Sim. o Alexandre é daquelas pessoas que tem a inteligência acima da média. É muito legal. Então, todos eles passaram por treinamento, por tratamento, e isso daí é importantíssimo. Sim. Porque a doença, a esclerose múltipla, não tem cura, mas ela tem tratamento. Sim. E se a pessoa é diagnosticada cedo e inicia o tratamento, ela ganha uma qualidade de vida extraordinária. Então, a pessoa que tem a esclerose múltipla não precisa achar que é o fim da linha, que acabou tudo. Ao contrário, ela tem uma expectativa de melhora na qualidade de vida muito grande. E precisa buscar atendimento adequado, inclusive. E a mensagem do livro, como um todo, a gente conta a história de cada um deles, num formato romance mais real. E a mensagem é essa: a gente fugir da pasmaceira, fugir da... Você não precisa ter dó, sabe? Exatamente. Você não precisa... Capacitismo, né? Atitude capacitista não precisa disso. Eu acho que você tem que tratar as pessoas como pessoas normais, que elas são. Sim. E, aliás, eu digo, nem sei se elas são tão normais assim, porque elas são melhores que a gente em muita coisa, porque desenvolvem um grau de sensibilidade extraordinária. Como eu estava falando, conversar com o Alexandre, conversar com a Camila, é facinho se apaixonar pelas histórias deles e se apaixonar por essas pessoas também, sabe? Porque é gente com muito conteúdo, com muita, eu diria assim, com muita maturidade espiritual. E eu acho que isso é muito bonito, né? Quando tem alguém que capta a essência da história, a história em si, porque são histórias reais, capta isso, transforma isso numa obra literária, né? E é uma Esse é o produção livro, independente? né? É uma produção independente, a gente já tirou uma edição. Sim. E estamos partindo para a segunda edição. É aquela lista de espera que você falou que já tem. Temos uma lista de espera que nós estamos abrindo agora. Sim. Aliás, no próximo dia 13 de fevereiro, eu estarei ministrando uma palestra do Rotary, né? No Rotary Club, lá em São Paulo, que nos apoia no livro de uma maneira geral, né? Na confecção, na comercialização. O Rotary, através do presidente Antônio Canda, que é uma pessoa também muito envolvida, muito solidária, eu vou fazer uma palestra com o tema Solidariedade como Base Social. Sim. A solidariedade, que é o propósito do Rotary Club, a solidariedade que as pessoas têm em relação aos doentes de esclerose múltipla. A gente não fala portador, porque portador é uma coisa imediata ou por um tempo determinado. É uma coisa para a vida inteira. É uma necessidade especial e que... Sim. Né? E para poder adquirir? Chama no Instagram? Eu acho que pode colocar o meu Instagram, é @nelson.tucci. Tucci é Tucci. E aí a gente vai encaminhando. Você manda mensagem no direct? No direct, por favor. E a gente vai estar fazendo esse esforço, vai continuar, né, com a ideia de disseminar conhecimento, né, de disseminar informação. Sim. As pessoas, a ideia é essa. Quanto mais pessoas souberem, porque às vezes você não tem um caso na sua família, mas você tem um cunhado, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho. Né? É verdade. A gente acaba sempre encontrando uma pessoa. E quando a gente descobre uma, às vezes você acaba descobrindo 2, 3, 4, 5 e
vai repassando essa informação, sabe? Perfeito. Para que todos tenham direito a uma vida de qualidade, Com uma vida certeza. decente, com muito humanismo, né? Eu acho muito legal dar dicas de elementos para fortalecer, como livro, filme. E a gente estava até conversando nos bastidores, o Nelson nem conhece, mas fica de dica para você o filme 100 Metros. Ele tá lá na Netflix e ele conta justamente sobre um homem que ele foi diagnosticado com esclerose múltipla com 30 e poucos anos. Ele era um publicitário renomado, conhecido na região onde ele estava, um país europeu, não me recordo qual é. E foi muito rápido, assim, ele não conseguia amarrar o cadarço do tênis mais, e daí ele começou a sentir algumas coisas que ele não sabia o que era, mas ele escondeu um pouco. Não contou para a esposa, Nem no ele trabalho. tinha problemas sérios com o sogro dele, aí ele foi e tal, daí teve um dia que deu um ataque totalmente nele, né? Então, ele foi no médico, daí depois ele foi diagnosticado. Daí, E não enfim, conta o fim. acontece muitas coisas Dá um no spoiler filme. aí. Então, esse filme, você vai entender por que Muito são legal. 100 metros. Eu te estimulo fortemente a você assistir, porque ele acaba sendo muito educativo para você também conhecer sobre a esclerose múltipla, né? Porque, literalmente, múltiplo, ela pode afetar diversas partes do corpo, a visão, E para a cada parte pessoa é motora. uma De situação. uma forma, Embora seja a mesma doença, mas os sintomas são diferentes. Com certeza. perfeito. E com relação à idade, às vezes a gente se espanta. Nossa, tão novinho, tão novinho. A incidência maior, acabei descobrindo na pesquisa, Sim. por conta do livro, entre 25 e 40 anos. É, Não é coisa de gente velha, de gente não sei o Sim. que, de gente não sei o que lá. é. Não tem idade. Mas a Tem uma incidência maior, estatisticamente é nessa faixa. estatisticamente, é nessa faixa, entre 25 e 40 anos. Tá? Pois é. Enfim, É isso É aí. isso. Um grande agradecimento para a nossa parceira desde o comecinho dos episódios, a Sim. Leitura, né? A maior rede de livrarias do Brasil, muito mais que uma livraria, Muito né? mais que uma livraria. E eu sou grato porque eles apoiam muitos escritores independentes, afinal de contas também sou um escritor, né? E também minha produção é independente. Foi custeado todo por nós, Exato. minha mãe, eu, enfim, todo mundo Você juntou sabe um Tem que o pouco. não é pai fácil, trocínio, né? E tem a mãe trocínio também, né? Exatamente. Foi um pouquinho de mãe trocínio. não é em alguma simples, edição. mas é gostoso, né? Quando você vê que Totalmente dá prazeroso. certo, E eu não produzi o Geração Valente, inclusive você pode encontrá-lo na Leitura. Não fiz ele por questão de dinheiro, é muito mais que dinheiro, é um legado assim também. Para os meus filhos, para os meus netos, às vezes, se por acaso não estiver mais aqui, for recolhido, né? Talvez meu neto pode pegar, quem foi o vovô? Aqui, ó. Seu avô é escritor desse E livro. eu acho que é um livro que vem fazendo muita diferença para muita gente por feedback, né? muito legal, vovô. Nas vezes, Parabéns. nas vezes que foi divulgado, né? Tivemos a grande honra, né, de ser divulgado na mídia também. E muitas pessoas deram feedback que fez diferença, né? Tem feito diferença na vida Sim. delas. Então, isso é muito gratificante. É um propósito, né, Ian? Exatamente. Não é um produto, é um propósito. Então, tenho certeza que você vai gostar bastante da leitura. Não poderia ser diferente. Presente Não, pro não Nelson, podia. né? Aqui, ó. Preparando para você presente. com muito Poxa, carinho. muito obrigado. Já Sol. tá autografado. Isso é fundamental. Já tá aí, já espero que você goste da leitura. Olha aí, maravilhoso. Obrigado, Ian. Valeu, espero que você goste. Sucesso para você, Todo cara. mundo Você, pode acompanhar que o Nelson, depois de ler, vai deixar um comentário. Por então, favor. quem não leu certamente. ainda, Quero muito. Certamente. faça um comentário. Essa arte, Falei isso, compromisso. eu enquanto designer de marcas, essa arte foi feita em conjunto com uma designer lá de São Paulo, a Jade Salvático, uma grande artista de lettering. Então ela tem parte aí nessa capa, então um abração para você, Jade. E uma dica que a gente sempre gosta de preparar da leitura são o que você pode encontrar lá, né? A gente está na época ainda do Sim, volta às aulas. retornando agora, Os né? pais têm as listas enormes de coisas e precisa de variedade, né? E essa Sim. variedade é encontrada na leitura, né? E eles têm como mote, assim, nessa campanha, muito mais que um volta às aulas. É verdade. Né? Então tem caderno de todos os preços, de todos os tamanhos, tem caderno inteligente, que é o que eu mais gosto, que tem as divisórias, você pode trocar o miolo, tem cadernos maiores, tem caderno de promoção a R$12,99. Tem papelaria fofa, né? Com Então, coisas maravilhosas. Não deixa de visitar a leitura, faça certeza. seus orçamentos lá, eles têm equipes especializadas para poder te receber e para poder encontrar todas as opções que você precisa para os seus verdade. filhos, para que eles tenham volta às idade aulas com escolar. estilo
e pagando um bom valor Em também. idade escolar tem muita mochila, estojo, muitas coisas duráveis, né? Que não, É isso aí. Aliás, eu vou aproveitar o dia de hoje que está um pouco mais organizado na agenda e pedir até para você me dar uma carona lá para a leitura. Claro, Que vamos jeito. passar Que tem por lá. que Nosso tem lugar título predileto. que eu estou querendo comprar mesmo. Então, Certamente eles devem ter. Certamente. E aí eu aproveito e já conheço a leitura Isso que mesmo. vocês tão bem falam É dela. isso É aí. isso. Obrigado. Valeu demais. Vamos começar o nosso bate-papo? Bora lá. Roda a vinheta. Ô Nelson, a gente... eu tenho sempre essa curiosidade de entender quando as pessoas entraram nos seus ramos de atuação, nas suas áreas de especialização. Você sempre trabalhou com comunicação? Eu sou jornalista profissional, diplomado das antigas e com muito gosto, porque eu acho que a questão da diplomação é fundamental. A gente tem problemas, tem dificuldades, mas sendo diplomado sempre melhora. Perfeito. E eu sempre me apaixonei por essa questão de comunicação, desde criança, na verdade, quando eu tinha 6 anos de idade, eu ganhei um radinho de pilha. Que legal. À época era o grande Uhum. instrumento de comunicação. E de lá para cá eu nunca mais larguei o rádio. Tava no DNA, né? Ouvindo o rádio, e aí eu fui crescendo e eu criei o hábito, por exemplo, de ligar o rádio de pilha. Bom, agora eu vou tomar um café, vou fazer um café, o radinho vai junto. É um podcast, não deixa de ser um rádio. Né? É um uma estúdio de transmissão, rádio, né? E você vai modernizando. Hoje, o que eu faço? Eu ligo no celular, né? Abro o celular, quero... Perfeito. Aí digito lá a emissora que eu quero. Sim. Ou eu pego uma que está passando Ou põe E é Intelligence Cast no Spotify. Isso. Intelligence Cast também. Geralmente eu ouço à noite, um pouco mais relaxado, Sim. depois você já fez o dia todo. Na parte da manhã eu pego o noticiário do dia a dia, Sim. né? É como se assim, como a gente não fica mais sem celular, não fica mais sem nada, então fica aquela agonia, né? Do tipo assim, o que aconteceu nos últimos 5 minutos no mundo? Eu preciso estar ligado, eu preciso estar sabendo, porque eu sou jornalista, então eu faço podcast, eu escrevo coluna para site, então informação é matéria-prima, né? Sim. Você tem que estar sempre com ela. Isso sempre me encantou, né? E aí eu sempre quis ser jornalista, desde de adolescente, garoto e tal. O mercado ganhou com isso, né? Ganhou muito com isso, né? E um dos últimos episódios foi com o Rogério Silva também. Diretor de jornalismo da TV Paranaíba, que hoje é superintendente. Que é a Record. É a Record aqui Legal. do Triângulo. Tem a cobertura de 90 cidades, enfim. E ele falou justamente sobre isso, a paixão que ele tem do jornalismo e o cuidado que a gente tem que ter com acesso à informação, porque na rede social a gente sabe que ainda, infelizmente, é muito terra de ninguém, né? Sim, tem muito curioso, né? Bastante. E tem muita gente que saiu da área de entretenimento e acha que pode fazer jornalismo e acha que é bonito falar que é jornalista, porque deve dar algum status. Sem o título, né? Imagino eu que deva dar algum tipo de status na cabeça da pessoa. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com os profissionais que são sérios, que são jornalistas para valer do dia a dia, que tem um código de ética, que tem uma postura que profissional. Sofrem sanções por alguma coisa que eventualmente pode ser dita. E que tem o compromisso com a informação. Sim. Porque o entretenimento não tem compromisso com a informação. Eu acho que uma das coisas... Eu tive a oportunidade de dar aula para, além da publicidade, jornalismo durante muito tempo numa instituição de ensino daqui. E uma das coisas mais importantes e que a gente suscitava muito, né, sobre isso em sala de aula é a questão da ética, né, a questão da verdade, da constatação da notícia antes da divulgação. E eu falava muito sobre isso, o compliance, né? Então, seja neutro. O profissional de jornalismo ele tem que ser neutro. Ele é neutro. Essa é a parte mais difícil. É a mais difícil, porque você tem uma visão política, você tem um lado, e você ser um profissional neutro dentro desse contexto não é uma missão fácil, mas cada vez mais, eu acho que assim, o jornalista, o profissional do mercado, ele tem que trazer a informação e deixar livre para quem está ouvindo,
fazer as suas considerações. E esses que não são jornalistas hoje, eles tendenciam, eles manipulam, eles fazem fakes. Então, assim, não é um jornalismo, né? É uma informação torta e que muitas vezes, em vez de somar, prejudica. E você entrou nesse meio e depois de um tempo, quero saber quando, você olhou para a sustentabilidade de uma forma diferente e se tornou um dos maiores especialistas em sustentabilidade. Quando começou, assim, seu ponto de atenção para a sustentabilidade? Na verdade, eu comecei nos anos 80, da década passada ainda, no jornalismo. Eu fui editor de um jornal, o Diário do Grande ABC, que foi o maior jornal regional do país. E ele fica na região do ABC Paulista. E o diário, ele tinha alguma preocupação, assim, mas muito eventual, com represa Billings, com área de Mata Atlântica, etc, etc. E eu já gostava disso. E à época a gente não se falava de sustentabilidade ainda, mas o conceito era preservação de meio ambiente. Sim. E eu estava lá, eu fui editor de geral, que se chamava, e depois eu criei uma editoria de meio ambiente, com algumas resistências, porque o pessoal achava meio esquisito, sabe? Sem importância, né? Isso daí é um tema tão irrelevante, ou como se dizia à época, isso daí é perfumaria, né? Sim. Sabe? E não era perfumaria, era um negócio sério. A prova está aí hoje, né, Nelson? E eu criei uma editoria de meio ambiente. E ela acabou evoluindo. Sim. A gente discutia lixão, lixões em céu aberto, que hoje são proibidos. A gente discutia poluição de rios. O ABC tem muita indústria, cresceu por conta disso, né? Hoje um pouco menos, mas historicamente sempre teve. Então você tinha muita indústria que despejava efluentes líquidos nos rios. E aí toda a complicação. Até que a gente chegou no ponto de Cubatão, que é uma cidade já encravada na Serra do Mar, já faz parte da Baixada Santista. Cubatão foi o primeiro polo industrial do Brasil. Sim. Então, na época de anos 50, Brasil grande, Brasil do pós-guerra, etc., vamos acontecer, colocaram muita indústria. Muitas multinacionais. Então, o que os caras faziam? Tem que botar filtro? Nada, isso é bobagem, vai ficar muito caro, deixa assim. Aí botaram um monte de indústria em Cubatão. Para quem não conhece, tem a Serra do Mar, que liga o Planalto à Baixada Santista, e a Serra do Mar aqui no meio. Colocaram as indústrias aqui em Cubatão, que fica no pé da serra, e eles... sempre que a gente vai para a praia, a gente passa por Cubatão. Sim. Se não é litoral norte, acho que até por litoral norte. Litoral norte, você pega Piaçaguera, Guarujá, depois vai ali por trás para São Sebastião, aquelas praias de Maresia. E você vê ainda hoje, né? O cheiro, o cheiro. Mas a coisa hoje melhorou. Não, muito. Mas a coisa ficou diferente. Porque o que eles faziam? Eles pegavam a fumaça, toda a poluição oriunda das indústrias, ela batia no morro. Na monta, que o morro, no caso, é a Serra do Mar. E aí começou a ter um nível de poluição tão grande, e quando chovia, a chuva dá uma lavada nas nuvens e descia. Era chamada chuva ácida. Sim. O que a chuva ácida fazia? Ela toda contaminada com produtos e resíduos químicos. A chuva ácida, ela destrói a vegetação, ela ia comendo a vegetação. E muito tempo depois se descobriu que a Serra do Mar, a constituição geológica dela, qual que é? É pedra. Aquilo são grandes pedras com uma camada pequenininha de terra, assim. Então, se você põe a chuva ácida em cima, começa a destruir a vegetação, a primeira chuva que dá, a terra desce tudo. A terra desce tudo. E aí descobriram, e agora? O que faz? O que não faz? Como era o primeiro polo e ainda se dá o benefício da dúvida de que, à época, a geologia não era tão levada a sério, a biologia menos ainda, etc., etc.,
Porque ali eles embicam, ali tem o porto de Cubatão, né? Sim. Coligado na mesma área contígua ao Porto de Santos. Aham. Então, estrategicamente era bom, era um lugar fácil de Aham. escoar a produção, etc. Mas, ambientalmente, começou a ter um problema sério. Na ocasião, eu me lembro que há muito tempo atrás, mas até crianças Afetou nascendo muito. com Chegou, deficiência, com anomalias graves. teve caso de anencefalia. Sim. Criança que nascia sem cérebro. É. Quando isso começou a acontecer, a pressão da sociedade Sim. era muito grande, muito, muito grande, e aí, para tudo. A CETESB, que é a Companhia de Saneamento Básico, de Meio Ambiente Sim. de São Paulo, saneamento básico é Sabesp. Mas eles tinham um trabalho conjunto, especialmente a CETESB. Sim. Começou a falar, para aí, pode parar, começa a colocar filtro, A Carbocloro, me lembro até hoje, era uma das empresas que mais poluía. Fabricava cloro, né? O maior fabricante de cloro do país, imagina. Era um horror aquilo. E a Carbocloro foi uma das empresas que acabou se adaptando, Sim. colocando filtros, mudando o processo. Seja por pressão ou não, foi acontecendo. Até que eles chegaram no seguinte ponto. Eles colocaram, porque eles captavam na cabeceira do rio Cubatão a água, e depois numa outra ponta eles devolviam. Sim. E já viu o que eles devolviam, né? Então eles se obrigaram a fazer uma espécie de uma pequena estação de efluentes Sim. líquidos, de tratamento de efluentes dentro. E aí eles fizeram o seguinte. Aí apareceu alguém do marketing e falou, olha, tem uma ideia aqui. Fizeram um aquário grande com peixes vivos, naturalmente, e eles punham uma mangueirinha para pegar a água que a Carbocloro devolvia para o rio, ela passava antes por esse aquário. Então, se tivesse alguma anomalia, qualquer que fosse o peixe, os peixes já morriam tudo. E aquilo acabou. E eles chamaram isso de Carboquarium. E isso deu uma repercussão internacional, a ponto de a Carbocloro, que foi uma das vilãs ali de Cubatão, ela ganhar prêmio internacional pela excelência na forma de tratar dos cuidados com o meio ambiente. E eu acho muito legal isso muitos anos depois, Sim. né? Quer dizer, você teve uma pressão extraordinária. Então, essas coisas te apaixonam, sabe? É verdade. E aí você vai... causa, né? Eu fiz algumas matérias sobre isso daí, sabe? E o que eu acho mais legal é que a gente focou principalmente nesse tema central do podcast, sim, porque a gente entende que nós não somos utópicos. A gente entende que a gente vive numa sociedade capitalista. Precisa haver produção, precisa gerar lucro. Sim, faz mas sentido, existem formas de você manter os seus lucros, manter a sua produção, só que sem degradar tanto o meio ambiente. Exatamente. Como o ar, como o solo, como as plantas, a água, como tantos outros exemplos, né? Então, aqui não precisa destruir podcast, o planeta, não né? precisa, porque uma coisa que o nosso falou que é muito legal, não tem planeta B, né? Não tem um plano B para o planeta, né? O plano B é fazer o plano A dar certo. Isso vale para a nossa vida, como vale também para o planeta. Né? E tem que se fazer agora, né? Porque se não fizer já, se demorar mais tempo, né? Nem precisa. Nem precisa, porque não vai dar tempo. Quando a gente fala de sustentabilidade, ainda parece distante ou é uma demanda que não é da pessoa física. Por exemplo, sustentabilidade é uma coisa que o governo tem que fazer, as empresas, as indústrias. Isso não é verdade, né, Nelson? A sustentabilidade começa com atitudes individuais, não é isso? Fala um pouco sobre o que é sustentabilidade e como que a gente consegue ser um ser sustentável na nossa vida com coisas simples, diárias. A língua espanhola, ela tem uma palavra que eu gosto muito, a concertação. Uhum. Quando você faz uma concertação, um entendimento grande, um engajamento de vários setores, você costuma ter um resultado melhor. Sim. No nosso caso, nós estamos falando do planeta. Uhum. Se você pegar
para facilitar o entendimento. Vamos pegar um drone com uma câmera de filmagem lá em cima. A hora que o drone sobe, ele enxerga o planeta Terra. Uhum. E é assim que é a Terra. A Terra é um organismo vivo Em metamorfose. inteiro. Não tem aquele negócio, olha, daqui para lá, você está vendo aquele filetinho lá? É um rio que divide a cidade A da cidade B. A poluição atmosférica, ela não chega até a divisa de um município e para. Ela Sim. continua. A poluição das águas continua. A poluição do solo é a pior de todas. Por que ela é a pior? Porque ela é escondida. Sim. A poluição do ar você enxerga, você sente, você respira. E para quem conhece a cidade de São Paulo, em alguns momentos críticos, até enxerga a poluição. Sim. Porque fica uma faixa escura, assim ao longe. Você abre a janela, você já vê aquilo. É um negócio aterrorizante para quem nunca viu. Para quem viu e está acostumado, ainda se incomoda. É só uma forma de reflexão, né? Às vezes. É visível, né? Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Não adianta você querer educar o mundo se você não educa teus filhos. Não adianta você querer ter um planeta limpinho, organizado, se você não arruma a tua casa. Sim. Então, qual que é o dia a dia? Sabe, no dia a dia a gente pode fazer tantas coisas práticas, tantas coisas boas, tipo, a água é o petróleo do mundo, do né? mundo agora. A água, ela não só serve para consumo humano, mas para produção de energia e uma série de outras coisas. E grande parte dela é usada para isso, né? Para agricultura, etc. Sim. Então você tem que preservar muita água. Qual é a necessidade que as pessoas têm? E aí eu vou falar especialmente quem tem adolescente em casa sabe do que eu estou falando. Da pessoa ir para o banheiro e ficar 30, 40 minutos para tomar um banho. E às vezes o chuveiro está ligado, ele está fora ainda, né? Porque ele ligou para esquentar ou ficou no celular. E se a pessoa toma um banho de 30 minutos, imagina ela tomar 2 banhos por dia. 1 hora de chuveiro. Quer dizer, aquela pessoa ela precisa de uma caixa d'água só para ela. Existe uma tabela que mostra cada descarga que você dá, quanto você despende de água, cada banho com a minutagem, para gerar consciência. A louça, né? Quantas vezes vai lavar a louça, deixa lá o negócio Isso é coisa aberto do nosso dia a dia. Mas é só uma pessoa que tomar um banho. Sim. Se todo mundo pensar assim. A andorinha que faz verão, né? Isso é de um egoísmo atroz, né? Sim. Não é uma pessoa. Né, Nelson? Uma pessoa multiplica por 10, multiplica por 1000, por 1 milhão, e aí você vai acumulando o efeito acumulativo. Sabe? Dá para tomar banho em menos tempo? Dá. Dá para lavar a louça e não precisar deixar a torneira aberta? Dá. Dá para você fazer barba sem deixar a torneira aberta? Se você usar gilete, a lâmina de barbear, se você usar um aparelho, você não precisa. Então, existem coisas no nosso dia a dia que são simples de fazer. Por exemplo, lixo e material reciclável. Lixo orgânico, tudo aquilo que a gente vai jogar fora, como papel e todos os tipos de papel que foram usados, tem que ser descartado lixo orgânico. Resto de comida, etc, etc. Material reciclável. Embalagens. Todas as embalagens. Plásticas, né? De todos. Não, plástica e de papelão, tudo, sabão em pó, caixinha de pasta de dente. Até aqueles... na nutrição fala-se muito sobre isso. Foi meu primeiro curso, né? Eu comecei meu desenvolvimento acadêmico com curso de nutrição. E tinha um professor que falava muito sobre isso. Ele dizia assim, se você quer entender se a alimentação está certa, descasque mais do que desembrulhe. E isso ficou na minha mente. Eu não concluí o curso, mas isso é uma coisa que de fato educa, né? Quando você descasca mais do que desembrulha, você fala, eu estou no caminho. Uma casca de fruta, banana, manga, ela se refaz como... A terra absorve. Absorve e agradece, né? Porque é adubo. Exatamente. E hoje a gente vê, por exemplo, a sustentabilidade ela é baseada em 3 pilares, né? Ambiental, social e econômico, né?
esse equilíbrio a gente vê sem nenhuma preocupação e visão, né, Nelson? Porque as empresas, sim, são cobradas disso. Hoje, cada vez mais, e a gente vai falar sobre isso, que é o relatório de sustentabilidade, que as empresas de capital aberto serão exigidas a partir de 2026 ou ao Então longo já do precisa ano. ser feito, porque isso Tem demora que para fazer antes, por isso que o Nelson está aqui na palestra da UNED para falar sobre isso. Alertar todas as empresas, as indústrias, para começar a fazer esse trabalho. Mas as pessoas, o ambiente, muitas vezes o que acontece é que a gente vê a pessoa que fuma. Acabou o cigarro, joga bituca no chão. Isso para uma grande capital. São Paulo, Rio de Janeiro, pequenos lugares também. Isso é poluição. Isso vai escoar. Também, né? Desodorante spray. Aquele barulhinho do spray. Aquilo é mal para o planeta. Usar o desodorante spray, você não está colaborando com o planeta. Então, nesse contexto, o descarte, a grande parte, não é correto, né? Pilha, né? Celular, que hoje é tão rápido para descartar. Onde você descarta o celular? Onde você leva? Quem que pega isso? A pilha, o que você faz com ela? Bota no lixo? Tudo isso tem que ser educação, né, Nelson? Educação ambiental. Exatamente. Você precisa ter um equilíbrio. Então, só para fechar aquela questão que você colocou do dia a dia das pessoas dentro de uma casa, você já diminuir o banho. Você pegar, por exemplo, guardar a água da máquina de lavar quando termina e usar para lavar o quintal. Você não precisa de água tratada para lavar o quintal. Sim. À frente da sua casa, lavar carro, seja o que você for. Então, porque a água tratada é muito cara e não pode ser desperdiçada. Hoje você vê as pessoas usa a água da máquina. Elas varrem com a mangueira. Com a mangueira, varrem. Isso daí é um horror, né? É um horror, né? Então dá para a gente fazer as coisas. As prefeituras colocam coleta seletiva, o caminhão da coleta que ela busca os recicláveis. Eu não sei direito o que é reciclável e o que não é. Entra na internet e joga lá, materiais recicláveis. Caixa de sabão em pó reciclável. Você tem dúvida? Coloca lá. Sim. Que aparece, é simples. E depois tem outras coisas. Tem prefeituras que não conseguem atender uma cidade toda. Tem prefeituras que não têm até preguiça de começar a fazer o programa. Não é a prioridade dela. Tem prefeituras que atendem bem. Você tem todos os tipos. Uberlândia é modelo com relação a isso. Tem muita coisa muito no aspecto de tratamento de resíduos, de separação de material reciclável. Então, o que é importante você fazer? Vai juntando o material reciclável na garagem, num cantinho, num quartinho e tal, eventualmente até com algum colega, com algum vizinho, faz um grupo de pessoas. Se o caminhão não passa lá, tenta conversar com o vereador que você votou. Sim. E pede providência para ele. Isso daí é trabalho dele. Com certeza. É o nome dele que é um trabalho do vereador. Se ainda assim não conseguiu, ou até que se consiga isso daí, junta o pessoal, junta uma quantidade razoável e leve até um ponto, porque tem rede de supermercado, tem posto de gasolina e outros lugares, estabelecimentos comerciais que colocam os latões de cores os latões de cores vermelho, azul, amarelo e verde. Tem alguns até que incentivam que você leve. Por exemplo, aqui em Uberlândia, no mercado municipal, tem um lugar lá que ele incentiva você levar o óleo descartado e que isso é produzido, sabão, muitas coisas. Onde nós temos o escritório da Sol, tem um recipiente próprio para descartar baterias e pilhas. Então, não joguem baterias e pilhas na natureza. Por quê? Porque aquilo, na composição deles, tem metal pesado. Sim. Aquilo jogando na terra, ele vai em algum momento se desmanchar e vai atingir o lençol freático. O lençol freático é de onde nós tiramos a água para beber, entre outras coisas. Não façam isso. Não descartem lâmpadas no lixo também. A lâmpada quebrou. Sempre tem lugar que recolhe lâmpada quebrada.
porque a lâmpada ela tem mercúrio, tem essa mesma coisa. Então, são cuidados que a gente acaba Hoje tem as tendo LEDs, no né, dia a que dia. elas vêm sendo mais utilizadas, mas ainda assim, né, você tem que descartar no lugar adequado. Né? Adequado. Não sabe? Procura, entra lá na internet, você acaba achando. Às vezes, pesquisa na internet às para vezes tanta coisa. é 5 minutinhos de pesquisa, você não precisa mais do que isso. Às vezes até menos tempo. 2, 3 minutos você já achou, já resolveu o que você precisava. Agora a gente precisa falar das indústrias, né? Sim. Como é que você sai? Que cuidados você tem no teu plano pessoal, na sua casa, e depois para a indústria? Indústria é o micro e dizer, macro, né? né? É a empresa. Pode ser comércio, pode ser Sim. serviço. O que está se fazendo hoje em dia? A preocupação. Você primeiro se criar um programa de sustentabilidade. Isso toda empresa deveria ter. Eu tenho um programa de sustentabilidade. Pequenininho, devagarinho, vai fazendo, Sim. ou faz mais acelerado, dependendo do interesse e dos recursos disponíveis. Eu não tenho muito recurso, ou meu recurso está meio escasso, então vou fazendo devagarinho. Mas começa. Sim. Cria um programa de sustentabilidade. Dentro desse programa, a hora que ele estiver avançando, já tem um modelo de gestão que é o tal do ESG. Sim. Vocês veem muito. ESG é uma sigla em inglês que significa práticas ambientais, sociais e de governança. A gente até fez um episódio justamente sobre ESG com a Fabiana e a Renata, né? Foi bem legal e a gente tratou principalmente sobre os temas sociais e o de governança na visão de uma responsável por relações públicas. E agora é muito interessante a gente falar sobre o pilar ambiental, né, de sustentabilidade, porque são coisas muito simples. A gente deu exemplos práticos para fazer no dia a dia, que seja copo plástico, trocar e compra uma garrafa. Porque... Além de preservar, porque a pessoa não vai reutilizar o copo plástico. A pessoa vai tomar 200 ml, copo e jogar fora. A pessoa só vai tomar 200 ml o dia inteiro de água? Se você, inclusive, se você, inclusive, faz isso... Para tudo agora. Por favor, né? Por exemplo, o que a gente tem aqui, ó. Uma xícara normal. E fazendo uma garrafa ou um copo, mas garrafa é uma coisa muito barata de você fazer. Isso, inclusive, na visão de marketing. Isso aumenta a lembrança de marca da sua empresa. Isso causa um senso de pertencimento nos seus funcionários. Né? Não é um luxo, é uma coisa muito barata. Se você colocar na ponta do lápis, o quanto você gasta com copos plásticos vai rapidamente ser pago com as garrafas que você produziu. E eu acho que, assim, falando sobre isso que o Nelson fala com a propriedade que ele fala, eu acho que esse trabalho dentro das empresas relacionados a gerar atitudes sustentáveis está totalmente vinculado a como você vai criar o hábito e criar a cultura dentro da empresa da sustentabilidade. Um hábito ele só vem com repetição. Né? Eu me lembro eu falo isso muitas vezes, mas o que de fato marcou a minha carreira, quando somos de São Paulo, né, capital, e viemos para cá, eu vim temporariamente trabalhar para a American Express Brasil, que em Uberlândia, já desde o princípio, foi a sede da empresa, foi na instalação do Algarve, né? Vila Marileuza, aqui em Uberlândia. Granja Marileuza, isso mesmo. E eu me lembro que era bem no início, eu treinava pessoas sucessivamente, e o dono da Algarve entrou no lugar de treinamento onde nós estávamos eu atendia ligações para modelar, né, explicar como era e tal, e os meninos depois saíam da sala e iam ver a prática. Ele entrou, foi um prazer tremendo conhecê-lo, uma pessoa muito acima do tempo dele, muito visionário. E eu me lembro que quando ele entrou até com a cabeça baixa e olhando no chão. De repente ele avistou um clips. E ele foi lá, abaixou, pegou o clips, cumprimentou. Que bom trabalho vocês estão fazendo e tal. E antes de ir embora, ele falou assim, clips no chão é sinônimo de prejuízo. Clips no chão pode gerar sujeira que não precisa. Isso é reutilizável. Tomem cuidado com o clips no chão. Virou as costas e saiu. Olha que importância. Então, quer dizer, não estou falando do dinheiro. Ótimo, ele é uma pessoa bem abastada, cresceu como cresceu, é visionário.
que tamanho a Algar tem hoje, né? Quantos business ela tem hoje. Mas a partir de uma visão de alguém que olha para um clipe falando isso pode poluir, isso é reutilizável. Mas Isso você não precisa jogar fora ou deixar embora. É combater a cultura do desperdício. Exatamente. Sim. Por isso a culturar, né? E fazendo isso na empresa, isso se desdobra para a família também. E desmembrando para a família, desdobra na sociedade. Sem dúvida. Né? Eu já fiz muito. Hoje em dia a gente não faz mais. Sim. Mas jornal de empresa, jornal interno. E era muito comum a pessoa ler o jornal e levar para casa. Sim. Por exemplo, nós tivemos uma experiência com a fábrica da General Motors do Brasil, lá em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Eu fiz o jornal interno da GM por um período aí na vida. E se decidiu à época que o interessante era fazer o jornal e mandar para casa do funcionário, porque a família toda lia. Sim. Porque a gente dava assim, falava de business, de treinamento, de adequação, etc., relações trabalhistas, e falava muito assim do dia a dia também, né, de questões, por exemplo, como nós estamos falando de sustentabilidade aqui, você pode falar de Natal, de Carnaval e outros temas. A gente fez muito isso e replicava. Sim. Porque a família consumiu o conteúdo. Exato. Então, muitas vezes você está levando um negócio para uma empresa e você não sabe a extensão que tem. Porque isso ecoa, né, Nelson? Porque a pessoa aprende, ela acha legal, aí ela vai jogar bola com os amigos no final de semana, já senta na rodinha lá, já solta ali. O outro sai, vai namorar, já passa para frente. Sim. O outro chega em casa. Então, você tem múltiplas formas de expandir a coisa. Então, se a gente muitas vezes comenta algumas coisas tortas e tal, por que a gente não comenta coisa boa também, sabe? E incentiva, né? Pratica, o dia a dia mesmo. Criar o hábito, né? Aquele arco de solidariedade, né? Que solidariedade não é só dar dinheiro. Sim. Tem várias formas de você ser solidário. Forma, né? É verdade. É uma curiosidade que eu tenho, né? A gente sempre tem costume de falar que São Paulo é o termômetro do Brasil, digamos assim. Mas acho que vendo um âmbito maior assim, os Estados Unidos acaba sendo o termômetro do mundo, né? Sim. A moeda afeta o mundo inteiro, as indústrias afetam o mundo inteiro e as decisões de lá também acabam afetando o mundo inteiro, né? E quando o Trump foi presidente, ele acabou não se reelegendo, entrou o Biden, daí o Biden não se reelegeu, daí voltou o Trump. Daí o Trump, ele começou agora o mandato dele e ele já tomou algumas decisões que deram o que falar, né? Eu quero até falar um pouco com você sobre o impacto que teve essa decisão dele, porque, não sei se você ficou sabendo, mas o Trump, ele anunciou a saída do Acordo de Paris, que é um acordo global, que o Nelson vai falar um pouco para nós, e eu quero entender um pouco isso na sua visão, quais são essas consequências dessa decisão dele para o cenário global como um todo. Sempre são consequências ruins, porque representam um retrocesso do ponto de vista ambiental, sobretudo. No momento que você está falando em substituir fontes de energia, em criar energia limpa, energia renovável, Sim. ele vem com o discurso de explorar mais petróleo, sabe? Combustível fóssil. Aí fica difícil, né? Quer dizer, pior do que isso é só valorizar o carvão, né? Quando que começou o Acordo de Paris? Você tem o protocolo de Kyoto, que é de 97, e tem um Acordo de Paris, que foi assinado na cidade em 2015. Então é recente. É, bem recente. Aquilo é uma carta compromisso de todos os países em diminuir a pegada de carbono. Com isso a temperatura do mundo, né, baixaria em graus, né? Se colocou como meta, isso é coisa da ONU, a partir de estudos científicos, que o mundo ele suportaria um aquecimento de 1,5 grau a mais até 2030. Se passar disso, aí a gente vai entrar num processo de irreversibilidade. Aí as pessoas, mas isso daí está longe, isso daí não tem nada a ver. Para um pouco.
Quem assistiu a chuva que caiu em São Paulo há uma semana atrás sabe exatamente do que eu estou falando. Você estava em São Paulo na época dessa chuva? Eu estava lá nesse dia, parou o metrô, caiu árvore. Não, foi cena de filme. Semáforo apagado. Sim. Aí você pode traduzir tudo numa única palavra: caos. Virou caos. Se a gente pegar e voltar um pouquinho a coisa no tempo, vocês vão lembrar da catástrofe que ocorreu no Rio Grande do Sul. Sim. A devastação que as chuvas fizeram. E o que é pior, no momento, se é que tem coisa pior do que isso, teve o desequilíbrio. No momento que o Rio Grande do Sul estava debaixo d'água, o norte estava seco. O Pantanal pedindo socorro. Então, isso eu estou falando só de Brasil, só de regiões específicas. Se a gente pegar outras localidades, a gente vai encontrar o mesmo nível. Olha os incêndios na Califórnia também. Como é que resolve aquilo lá? Eu não faço ideia. Porque todo mundo sabia que ia acontecer. Sim. Talvez não naquela proporção, mas sabe porque são cíclicos os períodos e tal. Só que está acontecendo numa velocidade muito maior. E curto, né? Está sendo muito mais agressivo. El Niño, Laninha e tal, eles estão tendo influência direta nisso. Como é que resolve exatamente? Não sei. Também não vim aqui para propor soluções para o mundo. Sim. Mas alguém precisa resolver. Eu e quem é acho esse que começa alguém? em cada núcleo familiar, né? Quem De precisa fato. resolver no plano macro é o governo, que está eleito para isso. Ele é o administrador. Pelo menos o apoio, né? O administrador do país. Te vira, vai buscar universidade, vai buscar cientista, vai buscar cases, vai se virar. E, de novo, sem afetar o lucro das empresas, que é possível. O que é perfeitamente possível Sim. e desejável. Aliás, ao contrário, né? Na palestra que eu fiz lá na UNED, no último dia 29, uma das questões que eu coloquei foi a questão da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que ela produz, tem um parque siderúrgico grande, pioneiro no país, inclusive, e ela produzia, no processo, acabava surgindo muitos rejeitos industriais, aqueles restinhos de aciaria do processo. E aquilo que eles faziam? Iam amontoando num canto, estava muito alto, fazia um monte no outro canto. Quando estava muita montanha de rejeito, eles enterravam aquilo. Quer dizer, era um negócio absurdo hoje, nos dias de hoje você vê. Isso é coisa dos anos 80 a 90. E nem tem tanto tempo assim. Aí teve um engenheiro ambiental que assumiu a área de meio ambiente da companhia, na época era meio ambiente ainda, o foco era responsabilidade social corporativa, que é uma designação anterior ao que nós chamamos hoje de ESG. Sim. É que na época era mais focada em meio ambiente. Hoje a gente fala de governança, a governança impacto, é justamente para proteger o lucro. de impacto social também. E aí o que eles descobriram? Que podiam pegar todos aqueles rejeitos e transformar em subprodutos. Sim. E eles fizeram isso. Estudaram e começaram a pegar os rejeitos e produzir subprodutos de aciaria. Sim. Então eles ficaram bem na foto, porque pararam de agredir o meio ambiente e começaram a ter lucro. Porque a matéria-prima estava lá sendo jogada fora. Sim. E poluindo. E aí pegaram aquela matéria-prima que já estava descartada a priori e transformaram em produto, capitalizaram aquilo e começaram a ganhar dinheiro. Isso é muito legal, Mais né? ainda. Demais. Eu acho que esse é um caso bem específico e que reflete bem a necessidade que as empresas muitas vezes têm que rever seus processos. Sim, olhar como oportunidade, né? Eu acho que uma coisa bem importante, a gente fala muito sobre isso e até nos treinamentos eu foco muito nisso quando a gente tem essa condição de fazer, né? Você pode enfrentar um problema parando diante dele
ou você pode enfrentar um problema transformando ele numa oportunidade, né? Eu acho que a língua fala muito sobre o povo, o oriental, o japonês, se você procurar literalmente problema, tradução da palavra problema, não existe. Não existe na cultura oriental. No japonês, ele não tem tradução literal para problema. O mais próximo é o que a gente chama de oportunidade. Então, é como você enxerga isso, né? Hoje, nas feiras mais disruptivas que tem, essas feiras de comunicação que a gente está sempre presente, Mercado Mundo Mix e outras lá, aquela que a gente foi por último, Pixel Show, tinham expositores super jovens com óculos feitos de calça de jeans. Eu tenho compactado. São muitos jeans prensados. É sensacional. Depois te mostro. Sensacional. Até a lente também. Não conheço. E é totalmente durável. Tem ele até hoje. Exato. E a gente foi no Pixel Show que eu comprei esse óculos tem 7 anos, pelo porque menos. Nas últimas edições, tá acho lá, que nas firme. 2 últimas não estivemos. E é muito legal. Muito. Então, assim, eu acho que a questão da atitude, ela está muito no ecossistema, né? Então, como é o seu ecossistema hoje? As pessoas fazem isso, você enxerga o benefício disso? Como é que é? Porque se você está num contexto, você acaba sendo influenciado por aquilo e faz aquilo. O inverso é verdadeiro. Você está num contexto que não tem consciência, não tem responsabilidade social para aquilo, não tem nada que te conecte com isso, é difícil você enxergar aquilo como uma possibilidade. A gente tem aí tantos alertas, né? A mídia fala disso. A sustentabilidade passou a ser um assunto diário na mídia, né? Fala do sustentável, mas por medo, por receio, pelas chuvas, pelos excessos, pelo excesso de calor, e não por tomada de atitude, decisão. Vou mudar porque eu sou capaz de fazer a mudança acontecer. Acho que a gente tem que se cobrar mutuamente. Sim. Como eu falei, do banho de chuveiro acima de 5, 10 minutos, que são suficientes para o dia a dia, para que a pessoa precisa de mais de 10 minutos de chuveiro? Sim. Porque tem gente que se imagina, eu acho, né, numa cachoeira grande, ou, sabe, na falta de um ofurô, vai no chuveiro mesmo. Não, e fica lá. Também, quando é dia de lavar o cabelo, dá para fazer em 10 minutos. Isso eu não sei direito essa parte do lavar cabelo, eu passo batido, mas enfim. Mas é verdade. O meu processo é bem simplesinho. Tem que diminuir. Agora, tem algumas mulheres que têm um cabelo comprido, que tem um tratamento, que passa creme, que passa não sei o que, lá, faz duas. Só desligar o chuveiro. E tem outra coisa. Então... tem hoje... Dê emprego para as pessoas, né? Tem os salões, vai lavar o cabelo mais longo, passar tratamento, vai num lugar, né? Alguém está ganhando com isso, você não vai gastar a água que você gastaria, porque lá gasta pouquinha água. E você prestigia sua amiga também, né? Pensar em possibilidades, né? Você estava falando de oportunidades, isso daí gera oportunidade. Então a gente tem que tomar cuidado, sabe? Desde as pequenas coisas do nosso dia a dia, de não fazer barba com a torneira aberta, não sei o que lá, sabe? Tem tantas coisas que a gente pode fazer. Na consciência. Algumas pessoas até fazem no automático, né? Sim. Talvez depois de assistir esse podcast, você vai dizer, olha, isso daí eu já faço. Que legal, então você está tendo uma atitude sustentável. Eu não dou banho no meu cachorro toda semana, porque cachorro não precisa tomar banho toda semana. Não é da natureza dele, né? Sim, ele tem uma pele propícia. E você não precisa lavar o teu carro também, pegar o mangueirão lá dia sim, dia não, sabe? Poxa vida. Tem coisas, sabe, que dá pra gente fazer. E num plano maior, você cobrar das empresas e do poder público também. Porque o poder público tem que ter a responsabilidade. E o investimento, né? Tem que ter responsabilidade, sabe? Você fala de governança corporativa, de projetos de impacto social, tem tudo a ver com a prefeitura. 100% a ver, sabe? Então, é cobrar da prefeitura, do governo do estado, sabe? Do federal, no caso, num caso mais amplo. E das pessoas no dia, quer dizer, se você faz aquela, voltando ao começo, da concertação, sabe? Todo mundo ajudando
o som da orquestra vai corrobora, ficar melhor. né? Exatamente. E o Sabe? termo de equilíbrio que a gente coloca no meio ambiente, isso entra nas empresas, né? Que é a sustentabilidade e a rentabilidade, né? Sim. Acho que é o equilíbrio que toda empresa busca. E é possível. Claro, em cima da governança corporativa, que é o pilar mais forte, você precisa ter todos os cuidados com a perenidade da empresa, porque a empresa ela é criada para dar lucro. E é um organismo vivo, né? É um Porque organismo dependendo do vivo que você também. cuida ou não cuida, ela morre ou prospera, né? Então a empresa ela pode dar lucro, mas ela pode ser, digamos assim, amiga da Amiga do natureza planeta, também. é. Ela não precisa agredir a natureza, até porque ela sabe que tem recursos naturais que são Sim, finitos. Sim. E aí, ou você toma cuidado agora, ou Não é à toa acaba. que o ESG é um requisito tão importante para Sim, empresas na passou a bolsa, ser. né? O ruim é ser Exatamente. obrigatório, né? Deveria ser mais natural e percebido como importância. Mas enquanto não é, igual o cinto de segurança, né? A obrigatoriedade do uso evita acidentes graves com óbito. E é Então, por isso. só depois que você cobra dinheiro para isso que as pessoas põem o cinto, às E é vezes. Mas por é isso que importante nós- essa consciência, né? sim. E a gente está discutindo, como a gente está fazendo aqui, é importante estar no boteco discutindo, estar na escola, estar Levar essas pautas para as sabe, empresas, no clube né? social, Falar, vamos conversar, vamos fazer. E outra coisa importante, a gente que é de comunicação Sim. sabe disso, que tão importante quanto fazer e fazer bem feito é divulgar. Exatamente. Como é Criar que você cultura, né? divulga, como é que você reporta as suas ações? Porque as ações corretas que você faz, elas reverberam. Exato. Elas podem ser referência para outras empresas, no caso de empresas que nós estamos falando. Daí a importância que você citou no começo, e a Ana acabou reiterando, a questão dos relatórios. Sim. Por que a empresa faz um relatório? É um reporte de tudo aquilo que ela fez, explicar o que ela está fazendo e justificar o que ela não fez ainda e por que não fez. Sim. E a justamente... Todos nós somos obrigados, em algum momento da vida, a se reportar a alguém para justificar alguma coisa. Então, exatamente. as empresas fazem isso, por exemplo, via relatório. Os relatórios corporativos, eles são fundamentais, porque eles acabam se transformando em documentos. Exatamente. E é isso que eu ia perguntar, porque... E você tem que ter um nível de especialidade para fazer isso, para não fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Porque para as empresas da Bolsa, elas são obrigadas, né, em 2026, para ter esse relatório de sustentabilidade. Mas por que empresas que não têm capital aberto, seria interessante para elas fazerem esse relatório? E quais adaptações necessárias? Porque não precisa ser um relatório extenso, como uma empresa de capital aberto, mas existe um relatório próprio para cada necessidade. Isso é uma coisa muito interessante de se falar. Eu acho que foi muito legal você levantar essa bola aí. As empresas de capital aberto, a partir de 26, elas vão ser obrigadas a fazer um relatório de sustentabilidade completo, inclusive com auditoria externa, etc, etc. Isso é obrigatoriedade, isso é por lei. Empresas de capital fechado, ou seja, que não negociam ações, título de dívida, nada disso no mercado, elas não são obrigadas a fazer. Por enquanto. Por enquanto, né? No futuro a gente não sabe como é que a coisa vai andar. Mas é fundamental pensar no seguinte, e isso que é importante, esse é o ponto de toque, é a chave, que inclusive eu acabei citando de uma forma bastante veemente na palestra, lá na UNED, porque tem muitas empresas pequenas e médias que têm essa curiosidade e não sabia por onde começar ou por que ela deveria estar lá. Empresas e instituições, porque a gente inclusive vai fazer o relatório Sim, da UNED. Exatamente. Até para ser referência, né? Para todo o setor. As empresas, às vezes, por menorzinha que ela seja, elas participam da cadeia de fornecedores. Então, às vezes, uma empresa pequenininha ou aparentemente pequena, ela acaba sendo fornecedora, em algum momento,
da Vale, da Petrobras, da Ambev, e por aí vai. Ou seja, ela está naquela cadeia de fornecedores. Sim. Muito bem. A empresa grande, que está na ponta, ela é obrigada a fazer o relatório de sustentabilidade. Mas existe um negócio dentro da sustentabilidade que se chama escopo 1, escopo 2, escopo 3. O escopo 1, o que é? Quanto que a empresa está emitindo de carbono? Uhum. Qual é a pegada de carbono que tem esta empresa? Bom, eu emito tanto nas seguintes condições. Escopo 2. Quanto de energia essa empresa consome? Sim. Porque energia é ponto nevrálgico em qualquer discussão hoje no mundo. Uhum. E um parênteses aqui. Você está num processo de transição energética. E isso é sustentável, absolutamente fundamental. É. E as pessoas estão pensando cada vez mais em sair da queima de combustível fóssil para ir para os combustíveis renováveis. Energia eólica, energia solar e etc. O parênteses aqui, me perdoe te interromper. Eu vi uma matéria semana passada que dizia que um espaço dedicado aos servidores de IA, inteligência artificial, mantido com o processamento, portanto, tem que refrigerar aquilo. Ele, mantido, é um espaço dos servidores. Ele tem um consumo médio igual, equivalente à cidade do Rio de Janeiro. Então, pensa, a gente está ampliando. Olha o peso. Olha o peso. E isso vai ser muito maior, porque sim, a gente está começando agora com isso. Exatamente. O lastro de conteúdos para ela absorver é cada vez maior. Isso, a gente está falando de tá só no começo. Um filé de tudo, né? Tem as indústrias, tem os processamentos, e óbvio, então vamos parar de mexer com AI. Não, isso é irreversível, só vai ampliar. E é bom, não é ruim. Então, o que tem que ver? A energia renovável. O que eu tenho? Nós moramos num país tropical, né? Seja onde você está, o calor é absurdo. Então, outras formas de energia que possam contribuir para que o planeta tenha sustentabilidade, muito mais do que hoje se faz, e é mais prático, né? Isso acontece. Obrigada e desculpa pela interação, mas foi mesmo para exemplificar. Foi bastante oportuno isso daí, e dá a medida do quanto que a gente precisa se preocupar com geração de energia. Verdade. Porque com inteligência artificial nós vamos precisando de mais energia. Então, além daquilo tudo que a gente usava para o nosso conforto, para a produção de bens materiais, nós vamos usar mais energia por conta da inteligência artificial. Esse é o escopo 2. Então, o escopo 1, pegada, qual é a sua pegada de carbono, qual é o impacto que você produz. 2, energia, quanto que você gasta, o porquê, que tipo de energia. E o escopo 3, esse é o ponto-chave para a pequena empresa. Escopo 3 é o monitoramento da cadeia de produção. Que todos têm que ter. É aquela coisa, em algum momento você entrou numa cadeia de produção, você não precisa estar necessariamente na ponta, você está ali no meio. Aí como é que você faz a elegibilidade dos parceiros? Você tem uma Petrobras da vida, digamos, um projeto X. A Petrobras vai escolher os seus fornecedores. Olha, seja por licitação. Vou fazer nesse projeto aqui, eu preciso de fornecedor para isso. Tá bom. Qual é o critério que a Petrobras, estou pegando aleatoriamente, tá? Ela vai utilizar para eleger os seus fornecedores naquele projeto? Ora, se você tem uma empresa que tem uma política de sustentabilidade, se você já chega com o seu relatório corporativo na mão, fala, está aqui minha empresa, e eu, que estou concorrendo com você, pela mesma vaga, diz assim, você tem política de sustentabilidade? Não, ainda não. Estou desenvolvendo ainda. Não, isso daí a gente está pensando ainda. Roda e não fala nada. Relatório você tem?
Não ainda, mas entra lá no meu site e vê. Quem você acha, a priori, que a empresa vai escolher? Óbvio, né? Qual o critério de Óbvio. desempate? Sabe? É. Então, antes que você perca negócio, Sim, isso é importante. Antes que você perca um negócio, se arrependa, aquela velha história, né? Até que a avó Nina fala. Presta atenção, sabe? Senão você vai ter que chorar pelo leite derramado depois. É. Sabe? São, às vezes, aquelas expressões antigas vêm à Sim, mente faz da todo gente sentido. É. e que tem aplicabilidade E- agora. É, Então, empresas precisam se organizar assim, tipo fazer o mínimo. sim. Ah, não sei fazer, não sei por onde começar. Aliás, eu dou até a dica. A Soul sabe Juntos, né? exatamente Fazemos isso. o que e É. como E fazer. é caro? Nada ser comparado ao benefício. É. Ou comparado ao que Quanto ele custa? perderia em Quanto termos de custa negócio? você não Não. ganhar uma licitação? Não dá nem para discutir, sabe? Guardadas as devidas Sim. proporções, qual é o risco de você descer uma serra com pneu careca ou com pneu... Ou freio sem revisão? Ou... Sabe? Ah, mas eu vou ter que gastar 800, vou gastar R$1.000 só de pneu. Tá. Vamos calcular o custo-benefício Quanto vale a vida e de todo mundo? os riscos, que é uma coisa hoje em dia que se fala muito. Riscos. Qual é o risco que você tem? Quando você começa, tem situação que você começa a conversar, você fala, não, para aí, não É a precisa gestão do risco, não precisa né? nem continuar, já Exatamente. estou convencido. Exatamente. E as empresas, de uma maneira geral, todas as organizações, não só empresas tradicionais, como empresas novas que estão chegando Sim. ao mercado ou em outro tipo de organização, elas calculam o risco. Perfeito. Tem o risco, ele tem que entrar necessariamente no cálculo Na da conta, empresa né? do dia a dia. E fora isso, tem a questão do score, tem a questão das probabilidades melhores de recurso de mercado financeiro, né, para os investimentos Quanto mais você ampliarem o recurso, trabalhar né? junto à sustentabilidade, Sim, maior sim, é o seu sim. score, sem dúvida nenhuma. Voltando lá àquela pergunta que você fez, a questão da eleição, do protocolo, do Acordo de Paris, etc. Pois bem, você tem um compromisso internacional Uhum. em favor da sustentabilidade. Os fundos de pensão, que são os grandes investidores no planeta, fundo de pensão, ele tem que gerar lucro permanentemente. Sim. E são esses fundos, níveis de investidores mais avançados, que exigem políticas de sustentabilidade Pois das é. companhias. Ah, mas o governo tal... Governos passam, governos vão e vêm. Pegar o caso dos Estados Unidos, que você citou. Os Estados Unidos são signatários do Acordo de Paris. Até que chegou o Trump e falou, não, essa é bobagem, eu não quero. Estou, Ele retirou os Estados Unidos compromisso, né? do compromisso e tirou ele de lá. Aí chegou o Biden e falou, não, que isso, esse cara tá louco, a gente Bota não de pode volta. ficar de fora de jeito nenhum. Aí colocou novamente. Agora, recentemente, o Trump, numa jogada midiática, o que ele faz? Retira os Estados Unidos de novo e diz que vai queimar petróleo. Não sei o quê. E eu acho assim, é o que você está falando, se você Então, tem governo. uma prática sustentável na sua casa, na educação que você provê para os seus filhos, para a sua família, na empresa a qual você gere, seja um proprietário dela ou gestor dessa empresa, pouco importa, ou importa muito, mas assim, importa menos se o governo vai cumprir ou não. Você está fazendo sua parte e tem um ecossistema seu que está seguindo aquilo. Óbvio que ele tinha que estar dentro? Sim. Por isso que existe o acordo, né? Porque o todo faz a diferença. Mas se já existe um aculturamento do povo, as coisas vão continuar sendo sustentáveis, por mais que ele negue isso, fale, não preciso disso. Amanhã depois volta. Eu acho que isso é um grande problema, né? A gente fica numa atitude assistencialista. O governo muda, isso é responsabilidade do governo. Tem que pagar porque o governo é que é responsável por... Não,
Cada um de nós tem que ser responsável por nós. O governo tem a sua parcela, tem, e é lícito, ele precisa fazer isso, por isso que ele está lá. E cobrar, né? E cobrar. E cobrar do poder público. Exato. Aquela história. A sociedade civil organizada, ela Sim. tem uma força extraordinária. Sim. E é se fazer valer dessa força, porque no final, todo mundo quer um planeta melhor. Exatamente. Né? Nem quer, né? Mas precisa, né? Porque a gente espera deixar gerações Ainda que a aí, pessoa né? seja egoísta, que ela pense só nela, ou só na família dela, Sim. só no país dela, Ela vai querer o bem para a família. ela está praticando em algum nível uma Proteção. uma ideia de preservação, né? Ainda que de forma inconsciente, porque a preservação é preservação de espécie, etc. Sim, no todo. É inerente ao ser humano, né? E Nelson, quando a gente preservação planetária ainda está meio complicado, mas eu acho que se a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo agora, fomentar a discussão, abrir o debate, encontrar soluções, acrescentar novos elementos a isso, eu acho que nós estamos no caminho. Com certeza. Teve uma pergunta, a gente abre os conteúdos, né, para divulgar quando vão ter os podcasts e normalmente vem umas perguntas dos espectadores, né? E teve uma aqui que eu achei muito legal e eu quero perguntar para você. Diz assim: o Brasil tem um enorme potencial para liderar a sustentabilidade no mundo, até porque a gente tem muitas práticas, né, de fato, no Brasil que já passam a incorporar, né? O que falta para que isso aconteça de fato? Você consegue responder essa nossa Eu acho que ouvinte? políticas públicas. Se você tiver políticas públicas mais assertivas, você avança. Por exemplo, a água é um problema mundial. Sim. O Brasil tem cerca de 13% de toda a água potável no mundo. Aham. Pensei que fosse até mais. É 13%. No mundo. Aham. É uma coisa altíssima. Sim. Nós temos muitos recursos, como, por exemplo, a gente tem um agronegócio extremamente desenvolvido, tecnicamente, Sim. que permite que a gente consiga produzir, numa mesma área, alguma coisa que não se faz fora do Brasil. Uhum. Você tem, por exemplo, pegar um exemplo aleatório aí, mais ou menos aleatório, questão do eucalipto, que tem uma tradição em países nórdicos e tal, a questão do uso do eucalipto. Você plantar um eucalipto até o ponto de corte dele, ele demorava até um tempo atrás, antes de engenharia genética, essas coisas, 30 anos. Uau! 30 anos para dar o ponto de corte. No Brasil, você faz em 5. Olha, que loucura. Aí o Brasil por isso que o Brasil começa a exportar e produzir muita celulose, muita madeira, porque a gente tem todas as condições. Você tem água, você tem natureza, você tem solo, você tem tecnologia. Sabe, você tem um povo. Nós temos tranqueira criativo, aqui no nosso país, claro. Em todo e aonde que não tem? Aonde que não tem? Tem em qualquer lugar do mundo. Mas tem muita gente boa, tem muita gente séria, tem muita gente comprometida e criativo. Com certeza. Eu acho Nós que isso temos faz muita diferença. muita criatividade. Então, é colocar todos esses recursos que nós temos à disposição. Por exemplo, você vai fazer energia eólica. Sim. Pô, moleza. O que a gente tem de costa marítima é um negócio absurdo. Você coloca, inclusive, torres dentro do mar. Não tem torre eólica, não é só na terra. Você tem a torre na terra, que movimenta as pás. Rio Grande do Sul, por exemplo, tem muito vento, muita coisa lá, e ele é forte nisso. Você tem energia eólica retirada em ilhas marítimas, você tem energia das ondas marítimas, e a gente tem um mar imenso. Você tem a nossa matriz energética solar, né? Ela é altamente renovável. A gente tem mais de 80% da nossa matriz energética renovável.
Imagina o solar. Pois O Brasil faz sol o ano inteiro. O ano inteiro. Então, qualquer placa solar que você coloque no teto do seu carro já está gerando energia 5 minutos depois. Aqui na região é um grande polo. Não precisa esperar vir a estação X, a Y, ter o encontro dos planetas, né? Netuno com Saturno, na conjunção de Libra. Não precisa nada disso. Tira Libra, tira Netuno, tira Júpiter. Vamos para o dia a dia. Sim. É na simplicidade que está a essência. Acho que é isso, porque a gente está falando do Sol. Dá para a gente fazer tudo que a gente precisa, a gente tem aqui. Quais são os elementos? Tem terra, tem tal. Tem tudo aqui. O Brasil é privilegiado, então vamos fazer. Né? Vamos pegar, mão na massa. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. Vai, no 3 todo mundo levanta. E, sabe, é isso. Pronto. É uma ola, né? Uma grande ola que atravessa. E isso você tem que direcionar pelo poder público. Claro. E a gente está falando sobre o ESG. Em que ponto que você acha que você enxerga que o ESG está no Brasil, nas empresas? Está engatinhando? Já está mais conhecido? Está sendo colocado em prática? Está muito. As empresas têm levado o ESG a sério. Muitas empresas. Agora, tem problemas? Tem problemas, sim. Qual é o principal problema do ESG? É o tal, que isso é tudo em inglês, né? Então vou ter que usar a expressão, o greenwashing. Sim. Maquiagem verde. Maquiagem, é aquilo que o faz de conta. Né? Eu prefiro traduzir como, é coisa para inglês ver. Vender uma coisa que do não tipo, existe. O que você faz? Pinta a cerquinha de verde ali e nós já vamos ser ecológicos, nós já vamos ser sustentáveis. Ou faz um texto legal numa copy interessante lá no site. Tira uma foto bonita, tem uma... Põe os ícones, né, de reciclagem. Tem um coelhinho que deu cria lá na nossa fazenda, a gente tem uma reserva florestal, o bichinho. Isso significa que é um cuidado que nós temos extremo. É triste. Aí você vê que é um negócio aleatório, que se pegou, sabe? Mas você está maquiando as coisas e isso é desonesto. Sim. É desonesto. A si próprio, né? Porque e aí, quando você começa a praticar o greenwashing, o que você faz? Você vai descredibilizando a coisa. Quem acompanha o mercado não está nem aí para a coisa, continua na mesma toada. Porque a questão do ESG, que é o modelo de gestão dentro do guarda-chuva de sustentabilidade, é um compromisso internacional. Sabe? E os grandes investidores, eles procuram o ESG. Sim. Ainda que o nome esteja um pouco desgastado, ainda que eventualmente alguém atrele a uma vertente política. Não tem nada a ver, é partidário. Não tem a ver. E a questão do ESG e é muito pouco falado. Eu te desafio a você abrir o YouTube e escrever ESG. Um dos maiores conteúdos que vai ter aqui é da Sou, inclusive no episódio que a gente gravou. Tem pouquíssimas coisas sobre ESG. É um tabu, porque só circula informação dentro das grandes empresas, dentro da gestão. Não é algo que se propague dentro do colaborador, do talento humano da empresa, porque cada um tem o seu papel, sim, e devia estar praticando isso internamente. Para isso que existe endomarketing, para isso que existem ações internas de aculturar os talentos, né, dentro da empresa, mas poucos falam sobre isso, porque parece que, de novo, demanda para a gestão, demanda lá para cima, eles fazem, mas sim, a gente pode fazer isso abaixo também, a gente pode fazer em todos os níveis. E de novo uma sugestão, se você não sabe como implementar uma política ESG, ou tem ideia de uma política, mas não sabe como implementar um projeto social de impacto, consulte a Sou, a gente faz Nós isso. Nós fazemos tudo isso. E até é legal o Nelson ter lembrado disso, porque no próprio desenvolvimento do relatório de sustentabilidade, quando a empresa, dependendo do porte ou da preparação dela mesma, porque muitas começam pela oportunidade que elas tiveram. Não foi algo muito estruturado, com um business plan, onde tudo está programado. Então, essas empresas, muitas vezes, elas ficam reticentes a começar o relatório, porque ela fala assim, não, peraí, o que eu vou pôr nesse relatório? Não tenho nada. Não tem nada para mostrar. Não tenho nada para mostrar. Às vezes ela tem, não enxerga, ela pratica, não divulga. E quando ela precisa de alguma coisa para ser elemento
deste relatório, a gente ajuda a implementar, A né, gente Nelson? ajuda. Porque a implementação Com prazer, disso, com satisfação. exatamente, vai favorecer o ambiente, a sustentabilidade como mais uma empresa praticante, e o mercado, né, onde vai ter muito mais chance dentro dos recursos. Não falando obstante, você está fortalecendo a própria empresa. exatamente, exatamente. Porque o que a gente quer? Nós queremos empresas fortes, trabalhadores fortes, cidades fortes, estados vencedores, Sim, esse é o países intuito, que sejam referência. Ou seja, a gente está caminhando no sentido do desenvolvimento. exatamente. Acho que o desenvolvimento é fundamental em todas as suas vertentes. Nós estamos falando do desenvolvimento corporativo. Isso tem que vir atrelado com questões pessoais, que a gente está colocando bastante Sim. aqui, da organização da sociedade, políticas públicas, enfim, é um conjunto de coisas que vai nos levar à frente. O Brasil tem problemas? Claro que tem, e não são poucos. Como o país é muito grande, ele tem muitos problemas. Se ele fosse pequenininho, ele teria menos problemas. Proporcionalmente. Mas, em compensação, o potencial que nós temos pela grandiosidade Sim. do país, não só em tamanho geográfico, mas em tudo aquilo que a gente já falou aqui, eu acho que a gente tem tudo para dar certo. Tem. Tudo. Nelson, a questão da economia circular, né? E a gente fala sobre isso, eu acho que é bem interessante o resultado e os índices que a gente vê hoje dentro do contexto social, né? Então, vamos falar até, por exemplo, dos brechós, né? Que houve um boom, né? Um valor agregado ganhado a partir disso nos brechós. Os brechós não eram muito bem vistos há algum tempo atrás, era lugar de roupa velha, né? A conotação é assim, é lugar de roupa velha, onde não Era pode comprar, vai desprezado, lá. né? E hoje o brechó, ele ganha um status quo que ele nunca teve antes e crescente, porque quem está nesse meio tem empresas de marca que nem são mais de preço de brechó, mas enfim, a proposta é reciclar peças, ressignificar, cocriar, criar uma moda diferente com aquilo. Eu tenho um exemplo clássico aqui em Uberlândia de uma ex-aluna minha, âncora de um jornal na Record, aqui em Paranaíba, que é a Fernandinha, talvez ouça a gente aqui nesse momento, a Fernanda Paranhos. Ela abandonou a carreira, não abandonou, mas abriu mão da carreira nesse momento, já há alguns anos, quando se tornou mãe, e falou assim, ó, a minha dedicação é a minha família agora, o que é muito nobre, né? O que é muito importante, porque a gente tem que fazer isso no tempo disso, né? E não depois. E ela acabou se envolvendo nesse meio, e ela tem um dos brechós mais sensacionais de Uberlândia, né? Coisas criativas, ela decorou o espaço dela, que é uma experiência maravilhosa estar lá, e peças que, assim, tem todo um design, todo um toque dela, são coisas que você vai lá, e o legal da economia circulável, né, de circulação da economia, é que você chega lá e você vai encontrar coisas que você não espera. O inédito, o garimpo, esse tipo de coisa dentro do mundo dos brechós, é encantador, né? Não, e não só brechó, Não mas só de brechó, resíduos. Isso é um mercado milionário, A multimilionário. gente vê arte feita com isso, né? É muito lindo. A economia circular, basicamente, ela propõe que todo produto ele tem um ciclo de vida, Sim. às vezes um ciclo de vida longo, e você tem que esgotar esse ciclo. Exatamente. Vai reciclando, vai reutilizando, vai ajeitando, porque não faz sentido o nível de desperdício que nós chegamos. Você citou, e eu acho que com propriedade, essa questão de roupas, de brechó. O Chile, no deserto de Atacama, criaram um espaço lá para ficar depositando restos de roupas que não são vendidas. Que loucura, né? Roupas que encalharam, que foram descartadas, eles estão jogando no meio do deserto para apodrecer lá. Quer dizer, e a coisa chegou num nível tão extraordinário que o volume de roupas que são descartadas no Atacama já pode ser visto por satélite.
De lá de cima, Você você consegue já ver. enxerga e fala, olha a porquice que estão fazendo lá. Consumo desenfreado, né? Sem consciência, o negócio Uma coisa que não tem sentido. Não faz sentido nenhum. É absurdo. Nós estamos falando de um ponto específico do deserto do Atacama. Sim. Agora imagina você o que tem de ferro velho, Nossa o que Senhora. tem de coisa de amontoado, de madeiras, de carros que vão apodrecendo. Que é muito mais difícil de decompor do que uma roupa, né? É muito triste. Você né? não deveria ter nenhum delas, deles. né? E então era ter o cuidado necessário de reaproveitar isso daí, de desmontar, de refazer, Sim. porque afinal de contas está todo mundo no mesmo planeta. Se você polui aqui ou polui ali, vai afetar os dois. Sim. Em algum momento vai chegar até você. É tranquilo, é questão de tempo. Bumerangue, né? O que você dispara, volta. Tem jeito não. Eu acho que hoje tudo tem ângulos, né, diferentes, mas quando você fala de tecnologia, né, o quão rápido vem sendo, por exemplo, a substituição dos eletroeletrônicos, dos mobiles. Então chega um momento, aconteceu isso com o celular do meu pai, que nem é um celular muito antigo, né? Ele tem uma tecnologia favorável, boa, não é o dos últimos, mas é um Samsung legal. De repente eu fui baixar para ele um aplicativo de uma grande loja de departamento e na hora de eu baixar essa versão não possibilita baixar mais esse aplicativo. Então assim, o quão muitas vezes isso é estimulado no consumo demasiado e daí quando você consome você descarta já não tem valor. Então nem comercialmente aquilo valoriza mais. E o planeta vai a tal da obsolescência programada. Obsolescência, exatamente isso. Eles programam a obsolescência. Isso daqui vai durar 1 ano. Isso daqui vai durar 3 anos depois. Veículo tá assim, aí né? explode. Eu trabalho com MacBook. Vai chegar um momento que o meu MacBook, se Já eu continuar com o mesmo, ele não vai ter atualização. O que eu vou fazer? Preciso trabalhar com ele. E daí vira refém, né? Vender para outra pessoa, que talvez pode usar para outros meios, vou ter que comprar um outro para mim. E, assim é baratinho, né? Então. Eu perdi, é diferente do Mac, eu perdi um Chromebook, que era muito bacaninha, muito interessante, porque ele já estava com um certo tempo de uso e ele já não aceitava alguns programas. Daí você não consegue... E aí você não consegue entrar nesse aplicativo, não consegue outro, até que chega uma hora que você fala, bom, vou fazer o quê? Aí um computador que estava funcionando, que estava em bom estado... Você teve que descartar de alguma forma para... Para que você precisa, sabe? Aí eu que tenho consciência, não vou jogar no lixo. Sim. Vou ter que procurar alguma coisa que faça um descarte correto. Ou até tentar vender para quem não vai precisar, mas que hoje vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque o consumo consciente, de fato, faria muita diferença, mas, por outro lado, eu sou publicitária, né? E eu sei que, infelizmente, dentro da comunicação publicitária, muitas vezes não se estimula o consumo consciente. Hoje, muito mais que antes, é fato. Está muito melhor. Mas ainda assim há um estímulo demasiado para o consumo não consciente. O compra. Exatamente. Então, e assim, você está comprando coisas que você nem sabe se vai usar ou por quanto tempo vai usar. Porque o prazer, ele está no consumo e não nas outras coisas que deveriam estar o prazer. Né? Então, quando você compra, nossa... O tempo de prazer ele vai diminuindo a cada vez. Quanto mais consumo você tem, menos prazer vai ficando por tempo. E daí é como uma droga, né? Precisa sempre de mais. E o consumo consciente ele vai ficando em baixa dentro do contexto, né? E isso também colabora muito com a questão da sustentabilidade, porque é um excesso. Ninguém precisa de tanto, né? Mas, infelizmente, é assim que funciona, né? A redução dos desperdícios, no caso, o aumento da reciclagem, o que você vê hoje como o que acontece no Brasil, Nelson? A gente avançou muito. Muito, né? Muito na questão de tratamento de resíduos, de reciclagem. A reciclagem, além de proteger o meio ambiente...
além de ser uma coisa, digamos assim, de uma civilização Sim. um pouco mais elevada, você tem uma questão prática, que é a formação de cooperativas, a Empregos. geração de emprego e riqueza. Sabe? Você tem um trabalho extraordinário dos chamados catadores de latinha, que a gente popularizou esse nome, né? Mas eles não catam só latinha, evidentemente. Esse pessoal que trabalha com reciclagem, eles fazem um trabalho sensacional. Sim. Sabe? Imagine você se não tivesse esse exército de pessoas pensando no país. Puxa vida, né? Sabe? Que estão todo dia atrás de alumínio, atrás de vidro, de papelão e por aí vai. Sim. Perfeito. E você não só, repetindo, protege o meio ambiente, como você cria renda para muitas pessoas. Então, esse tipo de situação, ela tem que ser olhada, ela tem que ser vista e incentivada também e principalmente pelo poder público. Com certeza, justíssimo. O poder público, ele implanta a legislação, dá as regras e ele não precisa operar. Aliás, o poder público não só opera esse tipo de coisa. Sim. Mas ele terceiriza a operação. Sim. Hoje nas corridas, que é um esporte extremamente que bom que está na moda, né? E que bom, Muita gente fala mal, mas que bom que tá. Né? A corrida hoje, ela está na moda, mas a corrida, ela é antiga e ela tem participantes que duram a sua vida, né? Na prática da corrida, porque de fato o Ian hoje ele é participante ele é sócio de uma assessoria, é corredor, né? Já está se programando aí para um Ironman daqui a um tempo, vai fazer uma maratona, meia maratona já está inscrito, enfim, ele é muito envolvido, então por isso eu tenho uma proximidade também. Nós, no ano passado, fizemos parte mais uma vez da corrida da Viva Iris, né? Aqui local. E é muito legal quando você vê empresas que se dedicam a isso. Seu Lixo, né? Estava presente lá. E ele tem um carro, né? Um caminhãozinho pequeno, que nas corridas, não sei se todas ou em quais ele está presente, mas... Depende de algumas parcerias. Aqui em Uberlândia tem o Parque do Sabiá, salvo as devidas proporções, como o Parque do Ibirapuera, por exemplo. E grandes corridas daqui... ou são lá, ou passam por lá e depois terminam na rua. E o Seu Lixo que a Ana falou é muito legal, porque na corrida da AMI, que foi dentro do Parque de Sabiá, um trajeto, porque ela tem 21 também que foi fora, 21 quilômetros, ele espalhou lixos em todo o percurso, porque para uma corrida de 5 quilômetros, em torno de 2,2 km já tem um banco de hidratação, aquele pórtico bem grandão, com muitos copos e 3 pessoas, pelo menos, para entregar os copos. E aí, depois que você toma, em vez de você jogar na grama, que as pessoas vão recolher, afinal de contas, eles sofreram multas, sanções, já tem o lixo próprio para você jogar. Isso é civilizado, né? Isso, e acaba a corrida, tá tudo organizado. E é mais produtivo do que ele passar com a equipe dele de moto ou de carro. Pegar aqui. Jogaram para lá, vamos pegar. Espalha o lixo, metal, pega o lixo, porque recolhe. A tampa é metal, a tampa do copo é metal. Alumínio, né? Alumínio, né? E o copo plástico. Então, assim, isso daí se transforma depois, né? Então, ter esses apoios, ter empresas praticantes dessa forma de sustentabilidade faz todo sentido. É aí que eu falo que, assim, se houver uma comoção e uma responsabilidade do todo, muita coisa pode se fazer sem esperar que alguém ajude a fazer. E o que vocês disseram, por exemplo, tem uma empresa que faz isso. Sim. Então você está gerando oportunidade de negócios. É o business dela. Então, você expandindo para o Brasil, quantas empresas novas não surgiram nos últimos 10, nos últimos 20 anos? Quantas corridas tem em São Paulo? Semanalmente tem, 10, mais do que 10. Tem a corrida sábado do Batman. Tem 5 corridas por sábado. Entende? Então bastante. São muitas oportunidades mesmo, de fato. Verdade. Tem uma outra pergunta aqui que eu quero aproveitar e falar com você sobre ela. Muitas pessoas sentem que a sua contribuição individual é pequena demais para fazer diferença. O que você diria sobre isso? Não, absolutamente não, porque tudo que você fizer está valendo.
Ecoa, né? Exatamente. Imagina você fazer uma palestra para 1.000 pessoas. Você não pode ter a veleidade de querer transformar 1.000 pessoas numa palestra de 30, de 40, de 2 horas que seja. Exato. Agora, se você conseguir transformar uma pessoa, eu acho que já está valendo a pena. Cumprindo. Se você consegue educar o seu filho, seu olha, núcleo, né? Eu tenho um filho que eu eduquei para o mundo. E esse meu filho é referência nisso, naquilo. Já valeu a pena. Eu acho que é aculturar, né? Porque se as pessoas tiverem a noção exata do que estão fazendo e tiver a consciência de que estão trabalhando para o bem do país, cada um fazendo um pouquinho, a soma de vários pouquinhos dá um todo grande, né? E você estava falando das enchentes, deu exemplo de São Paulo, deu exemplo do Sul, foi uma coisa bonita de se ver, né? Que, principalmente com relação às catástrofes que tiveram no Sul, não teve aquele pensamento, não, deixa, as grandes empresas já estão ajudando, deixa eu ficar, não precisa ajudar. Todo mundo ajudou com um pouco. Muita gente botou a mão na massa. Olha, nós, por exemplo, né, eu arrecadei dinheiro com o pessoal da minha célula, da minha igreja, peguei um pouco em casa, daí a gente foi, comprou roupa, comprou cobertor, pegou roupa usada em boas condições, né? Não vai pegar uma coisa, cair nos pedaços e dar para alguém que perdeu tudo, né? Uma tremenda falta de respeito. Foi até um Geração Valente no meio da Dei o livro Geração Valente, coloquei dentro da caixa. E aí a gente comprou muito material de limpeza, né? Então, se cada um fizer um pouquinho, dá uma garrafa de água sanitária para a somatória de todas as pessoas é um negócio extraordinário. E a intenção, né? Teve gente que recolheu pessoas da rua e falou, você vai morar em casa até resolver aqui. Mas aquela pessoa só conseguiu pegar uma pessoa da rua, ou pegou duas. Que bom. Já pensou? Que coisa linda. Exatamente. Se você tiver 100 casas que acolhem 100 pessoas, 200 pessoas, com certeza. Sabe? Você está sendo o vetor de transformação. Exatamente. O agente físico da transformação. E isso chega para você de algum jeito ou de outro. Porque vai ter o retorno. As boas ações chegam de volta para quem acredita na lei do retorno, isso é um prato cheio. A gente tem o livre-arbítrio para plantar a semente que a gente quiser, enquanto a gente está aqui, né? Você pode plantar o que você quiser. Mas a colheita, essa aí você não escolhe, não. O que você planta, você vai não colher. Precisa acreditar, é só esperar. Não tem duas vias. Essa mesma pessoa perguntou assim, como podemos incentivar mais pessoas a se engajarem na sustentabilidade no dia a dia delas? Eu acho que a gente falou algumas coisas, né? Já falamos, mas assim, a partir do dia a dia, você sempre tem relações com pessoas. Sim. Nós não somos uma ilha encerrada isolada, em si mesmo. Então você tem vizinhos, você tem parentes, ainda que a pessoa more sozinha. Dentro de casa eu sou sozinho. Né? Bom, mas você tem pai, mãe, sobrinho, filho, enteado. Eu não tenho nem família aqui, perdi o contato com a família, mas você tem vizinhos, você tem... A própria rede social, né? Você tem o seu trabalho, você tem a sua interação, a própria rede social. Que é uma propagação imensa quando a gente olha então, de cada volume, números. E às vezes expor, em vez de ficar botando piadinha, replicando meme, fazendo um monte de coisa que não precisa, porque não te traz nada. Não que a pessoa seja proibida, mas do tipo assim, ela pode fazer muito conteúdo, menos isso daí e dizer, olha, pessoal, eu vou relatar um caso que eu vi hoje. Vou relatar uma ação que eu fiz, eu acho que é legal. Faz também. Quero colocar isso aqui como um exemplo, ver se todo mundo concorda, se eu fiz a coisa certa. Exatamente. Entendeu? Cada um de nós
para usar uma expressão bem moda, acaba sendo produtor de conteúdo, né? Sim. Então, produza um conteúdo de qualidade que vá atingir outras pessoas. Eu acho que tudo que se fizer vai valer bem a pena. Com certeza. Que bate-papo bom, hein? Bom demais. Bom, e aí é um assunto que rende, né, Nelson? Se a gente Rende continuasse... porque ele pega todos nós, né? Em faz algum parte ponto da da nossa nossa vida, esse assunto vai Na nos colocar dentro corresponsabilidade, do né? cenário, né? Verdade, Sim. verdade. Ian, resume aí, deixa a mensagem, vamos rememorar, né, os principais pontos que Antes de o tudo, Nelson quero trouxe. agradecer a leitora novamente Com que está aqui certeza. conosco. A gente sempre prepara dicas, né? Então, a dica que a gente sempre prepara aqui para você é o Café com Deus Pai, o devocional da nova edição desse ano. O legal do devocional é que você não precisa começar em 1º de janeiro, né? Você pode começar a gravação desse episódio é dia 31 de janeiro, Dia né? 31. Ele vai ao ar quinta-feira, dia 4. O dia 4 de fevereiro. Então, se você começar a ler ele 4 de fevereiro, você lê de 4 de fevereiro até 3 de fevereiro de 2026. Então, o devocional é algo diário. E a gente falou muito sobre os hábitos. Os hábitos, eles são feitos com repetição. Você não vai criar gosto por corrida se você correr uma vez na semana. Você não vai criar gosto por comer direito se você comer direito uma vez na semana e todos os outros você pisar na jaca. Nem tomar água, né? Nem tomar água. Água é algo que você toma todos os dias. Por Exercício hábito, deve ser feito todos os dias. Que seja subir a escada do seu prédio, que seja subir para a sua casa de escada, ou pelo menos um andar que você está se exercitando. E o devocional ele ajuda muito nisso. Ajuda no seu momento de conexão, no seu momento de introspecção. Nós somos seres sociais, mas a gente precisa ter nosso momento sozinho que faz bem. É bom. Cada vez mais a gente precisa ficar um pouquinho quietinho, né? O dia é tão corrido, é tão movimentado. Então, o Café com Deus Pai ajuda muito. Visita a leitora do Center Shopping e do Uberlândia Shopping, porque tem um kit muito legal lá, uma caixa. A gente chama de caixa bipartida, né? Que ela é partida em duas, você abre a caixa, dentro tá o livro, tem um copo de café, eu apaixonado por café, também, né? Tem frases no copo, marcador de página, enfim, para poder te acompanhar e te ter uma experiência marcante com Deus Pai, que deseja ter um momento bom com você também. Né? Não deixe de adquirir o Caderno Inteligente, todos os materiais escolares que você talvez pode estar na faculdade, ou está acompanhando seus filhos, ou seu sobrinho, ou seus netos, ou seus irmãos, ou deseja dar um presente para eles. Escritório mesmo, né? Começando o ano, repor materiais. O Caderno Inteligente ele é totalmente ecológico, porque esse aqui, eu já acabei com o meu Caderno Inteligente. Acabei de usar a última página nesse podcast aqui. A última página está escrita. Então, eu tenho que trocar o miolo todinho dele. Eu não vou jogar fora o caderno ou armazenar ele na minha casa sem nenhuma necessidade. Sim. Eu vou guardar as folhas, porque aqui tem muita anotação importante para mim, e vou trocar o miolo, porque já tem as marcações de cada seção aqui que eu uso. Então, eu sou um fã do Caderno Inteligente, digo fortemente para você também. E visita a leitura, tenho certeza que você vai gostar bastante de tudo que você pode encontrar por lá. É verdade. E, resumindo assim, eu posso resumir a minha frase, copiar um pouco o que o Nelson falou, que a gente não tem planeta B. Exatamente. Né? E você não precisa ter medo de afetar os seus lucros, porque os lucros são importantes. Nós vivemos em uma sociedade capitalista e a gente tem essa consciência. Sim. Você não precisa comprometer os lucros da sua empresa sendo sustentável. Dá para fazer as duas coisas. A gente já explicou isso muitas vezes e é um equilíbrio. O equilíbrio entre a sustentabilidade e a rentabilidade é o que faz uma empresa romper. Porque vai chegar um momento em que, se não forem tomadas as devidas decisões cabíveis e importantes para cada pessoa e empresa, o Nelson mesmo explicou isso mais de uma vez, vai ser irreversível. O que é irreversível? Não dá mais para reverter. Então, é só aceitar. Né? E tentar pelo menos prolongar. Já que não dá para mudar, pelo menos prolongar. Então, não vamos deixar chegar nesse ponto, não. Vamos tentar ser diferentes nas nossas ações diárias, porque mesmo que não venha da empresa para as nossas famílias, vamos trazer das nossas famílias para a empresa também. Para onde você tá. Essas boas práticas. Eu acho que uma coisa que o Nelson fala bastante, e ele frisou isso na palestra, né, é que antes de um CNPJ, vem um CPF. Tem uma pessoa. Quem faz as empresas são pessoas. Então, você, pessoa, que está no mercado produtivo ou não importa. Você é responsável pela sustentabilidade do seu país.
Você é responsável pela sustentabilidade do mundo, porque é a sua atitude ou a falta dela que vai ajudar num núcleo de uma pessoa dessa digital aqui, ó, que ninguém tem nenhuma igual a minha, e cada um tem a sua diferente também. É essa digital, é esse CPF que vai fazer diferença onde você estiver, num CNPJ como empresa, ou autonomamente, ou dentro da sua família. Então, lembrar que papel, a partir de hoje, eu posso ter como um ser sustentável para colaborar esse planeta. Perfeito. Né? Cada um... Desculpa, Nel, só para complementar, na página 45 do Geração Valente, tem um exercício, todo capítulo tem exercício, então esse aqui fala muito sobre missão. E essa missão, muitas empresas começam com essa missão, mas você também pode adicionar essa missão de preservar o meio ambiente, de preservar os recursos no seu dia a dia, que é combinando o que você é bom fazendo, o que te incomoda no mundo e o que você tem prazer em fazer. Tenta entender em cada um desses aspectos, tenta encontrar a resposta para cada uma dessas perguntas e ver em cada uma delas como você pode preservar recursos, porque dessa forma você consegue encontrar o seu propósito aqui, cada um de nós, independente de religião, independente daquilo que crê, todos nós temos um propósito para estar aqui. Todos nós nascemos com um propósito. Então, você entendendo o seu propósito, entender como você pode fazer ele da maneira mais sustentável possível, isso faz uma grande diferença no mundo. Com certeza. E o Nelson dizia, desculpa. Cada um pode fazer um pouquinho sempre, né? Sim. Algumas pessoas podem fazer bastante, outras só um pouquinho, mas se cada um puder fazer o que está ao seu alcance, né? Pronto, eu acho que a gente atingiu o objetivo. Ok. E você, Ana? Como mensagem final, acho que é isso, né? Pensar que pessoas estão antes das empresas. Então, cuidar, eu falo isso muito, Nelson, você que acompanha nosso podcast sabe disso. Na minha visão, eu sou uma pessoa voltada a pessoas e por isso eu acho assim, na dúvida, ame o planeta, ame o que você tem, ame aquilo e agradeça antes de ter o que você não tem ainda, ame o outro, ame as possibilidades que você tem, porque é só isso que vai te fazer a luz do caminho, né? Perfeito. De tanta gente. Então, eu penso que é isso, dentro do contexto da sustentabilidade, tem que fazer cada um a sua parte, lembrando que as pessoas vêm antes das empresas, então vamos fazer essas coisas. E a parte mais inteligente da sustentabilidade é colocar o ser humano no centro. Sim. Perfeito. Porque ele é o agente transformador de todas as coisas. É o que faz sentido, né? É isso ele aí. coloca em prática, né? É isso aí. Fora a leitura, um grande agradecimento também ao live, pessoal que faz com que esse podcast venha até você pelo YouTube. E vamos para a leitura saindo daqui. Isso, exatamente. Bora para lá. A gente vai lá, valeu demais, Fabrício, Daniel, todo mundo aqui que ajuda na produção. Sempre grato. Né? Então, muito bom ter o apoio de vocês aí. Estamos chegando na reta final da nossa primeira temporada, né? A segunda temporada já está toda estruturada, temos muitas novidades legais para te falar. Temos mais 2 episódios para encerrar essa primeira temporada. Os convidados já estão todos alinhados, em breve a gente conta mais detalhes para você. Conta aqui nos comentários o que você achou, quais decisões você tomou depois dessa conversa, para você que está nos ouvindo no Spotify e em todas as outras plataformas de áudio, ou nos assistindo pelo YouTube também. Quero sempre ouvir e ler os seus comentários, eu leio todos, então quanto mais tiver melhor vai ser, porque eu faço questão de responder um por um, e se você tiver alguma dúvida sobre o relatório de sustentabilidade, acesse esses QR Codes que estão aqui na parte superior da tela, conheça mais sobre a Soul, sobre as soluções que a gente pode oferecer e, novamente, né, estamos inteira à disposição para tirar todas as dúvidas que você tem. Inclusive, com relação a essa questão específica, como a gente está num projeto bastante grandioso fazendo isso, o Nelson está disponível para, se for o caso, né, de você fazer parte de uma empresa que queira informações antes de contratar, de fato, ele tem horários já programados para fazer uma call, ele volta para São Paulo amanhã, mas ele já tem horários programados para fazer uma call e explicar com clareza tudo que você precisa saber para dar início e startar o seu relatório de sustentabilidade antes de 2026 chegar. É isso aí. Né? Nelson, como as pessoas podem te acompanhar? Conta um pouco sobre suas redes sociais, enfim, o espaço é seu. O Instagram, @nelson.tucci, T-U-C-C-I. Digite meu nome no LinkedIn, também estou permanentemente por lá e vai ser um
prazer enorme poder dialogar, poder trocar ideias com todos vocês. E o seu podcast também, né? E o podcast, né? Por que não? O Pode Mais Empresas. Coloque @PodeMaisEmpresas, tudo junto. Lembrando do livro também, né? Que ele já está com fila de espera para a próxima edição. Então, se você tem interesse no assunto, manda um direct pelo @ do Instagram e ele vai pôr você na fila de espera e passar o prazo de quando eu já chega estou nessa lista já. Você. Obrigadíssimo pelo convite, por esse papo delicioso e pela oportunidade da gente poder trocar um pouquinho de informação e ser útil, afinal, para a sociedade. Porque Exato. se a gente não for útil para nada, não faz sentido estarmos aqui, né? Perfeito. É isso. Obrigada. É isso aí. Valeu demais. Esperamos você no próximo episódio. Um grande abraço. Falou! Dentro do shopping, há um universo de histórias o aguardando na Livraria Leitura. Esteja conosco e seja bem-vindo. Um espaço onde a magia da leitura se encontra com o fascinante Mundo Geek, com o encantado mundo da linha de papelaria fofa, do criativo mundo dos presentes e muito mais. Venha descobrir tesouros inexplorados em cada canto da nossa loja e surpreenda-se com tudo que vai encontrar. Venha participar de lançamentos de livros e encontros temáticos e se conecte com seus autores favoritos por aqui. E mergulhe em aventuras épicas com as nossas contações de histórias que dão vida à imaginação e tocam com poesia e delicadeza a cada um. Leitura, mais do que uma livraria, um portal para infinitas aventuras e possibilidades. Nós nascemos do inconformismo, da inquietação em ver burocracias que tiram nosso poder de decisão, que nos aprisionam. Em um mundo onde tudo é para ontem, há situações que precisam de ações imediatas, que acontecem no agora. Alguns dizem que somos imediatistas. Na verdade, estamos sincronizados com o mundo e damos valor ao que realmente importa: o tempo. Tempo para desfrutar com quem se ama, para surpreender aquela pessoa especial, para resolver um imprevisto ou adquirir aquele bem tão sonhado. Tempo para cuidar dos seus, aplicar no seu futuro, investir em você. É isso que nos move, esse desejo de entregar liberdade e independência financeira a você. O dinheiro que é seu, no momento em que você precisar. Meu Dividendo. Liberdade para investir no seu tempo. Fala, disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!